É isso aí. Você que está em casa acompanhando a programação, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. E olha, eu quero dizer para você que você não pode perder as oportunidades que Deus tem para a sua vida. Você não pode perder aquilo que Deus tem para você. E hoje nós vamos estar falando a respeito disso. Às vezes você está dizendo, pastor, os meus filhos, olha, eles estão numa fase que não dá para, né? Não dá para lidar, eu não sei nem o que está acontecendo com eles. Nós estamos aqui nos estúdios do Arrit com ele, com o pastor Domingos do Carmo. Ele vai estar falando a respeito um pouquinho para a gente a educação dos filhos. E você não pode perder. Você que está em casa acompanhando a programação, quer deixar sua pergunta, pode ficar à vontade. Você que está em casa, que está dizendo, pastor, eu posso fazer a perguntinha para ele? Pode fazer sua pergunta, 9937-5701 é o número da sua participação, né? Você pode também ligar no 3321-7024, 3321-7313, é o número da sua participação. E ele já está aqui conosco nos estúdios da Arrit, vai estar respondendo as suas perguntas também. Vamos saber com ele a educação dos filhos, né? É uma fase difícil, é uma fase fácil? Como que está sendo a educação dos filhos nos dias de hoje, no pleno século XXI, nesse mundo tão modernizado que nós estamos vendo nos dias de hoje. Vamos saber com ele, pastor Domingos, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. E esse tema, pastor, a educação dos filhos, o que o senhor tem para nos dizer a respeito desse tema? Bom dia. Bom dia. É um prazer muito grande estar aqui na Arrit e para poder ouvir e responder perguntas e que Deus possa abençoar cada pessoa que possa ter suas perguntas e serem edificados, inclusive poder interagir melhor com seus filhos. Acredito que precisamos fazer isso e é necessário que alguém possa falar algumas coisas importantes para que as famílias possam mudar a sua perspectiva, mudar a sua visão, mudar a forma de como lidar com os filhos, que é algo muito importante a se fazer nos dias de hoje, tão complicado para os nossos filhos. É verdade, pastor. Já vou começar com uma perguntinha um pouquinho polêmica. Não sei se é para algumas pessoas, elas dizem que é polêmica, outras pessoas não. Pastor, como que é lidar com o filho da esposa do primeiro casamento? É uma situação um pouco complicada porque quando a pessoa ela casa, ela gera uma família, gera os filhos, é claro. E aí essa pessoa sai dessa família e adquire uma nova família. Mas quando ela vai para uma nova família, ela tem agora uma família que ficou, os filhos que ficaram. E como lidar com essa situação? A situação é bem complexa porque esta pessoa vai gerar novos filhos e ele precisa dar atenção para a nova família. E quando ele está dando atenção para a nova família, ele tem uma outra família que ele vai se descuidar de uma certa forma. E se ele agora retorna a visão para esta família que ele deixou para trás para cuidar dos filhos, a nova família vai sentir-se enciumada, vai buscar a atenção dele e dizer que ele não pode dar atenção para lá, sendo que agora ele tem uma nova família. E essa pessoa, esse homem ou essa mulher, ela fica perdida numa situação em se saber aonde é que eu dou atenção. E, além disso, ele tem todo um estilo de vida em que ele não consegue viver só para isso. Ele tem que correr atrás, tem que trabalhar, tem que gerar finança. E, muitas vezes, a finança não supre os dois lados, ou mesmo que supre os dois lados, mas tem o estado emocional que ele não consegue dar a atenção devida. E, com isso, alguém vai perecer, alguém vai perder. E, normalmente, é os filhos que ficaram na outra família. E ele não vai ter tempo de dedicar-se realmente para que esse filho receba a atenção devida. E aí eles começam a ter sérios problemas. E sérios problemas. Tem casamentos hoje que estão se desfazendo devido ao filho. Muitas mulheres hoje enciumadas porque o marido traz uma bagagem, traz um filho do primeiro casamento e ela fica um pouco enciumada porque o pai tem que dar atenção para o filho também. E hoje isso nós estamos lidando com cristãos assim. E pastor, infelizmente está tendo muito divórcio, muita separação. E o que fazer para não haver isso, pastor? Não haver divórcio? O que essa pessoa tem que fazer? Ela tem que saber conversar, saber lidar, saber separar as coisas. O que essa pessoa precisa fazer? A situação do divórcio é ruim, mas é algo basicamente hoje natural devido à complexidade do ser humano. As pessoas estão em busca de felicidade. Elas não estão em busca de prazer, ou melhor, de servir, de ser, de atender. Estão em busca de felicidade. E isso entra a vaidade, o egoísmo. A pessoa egoísta, normalmente uma pessoa egoísta quer ser feliz. Ninguém quer pagar preço
em manter um casamento onde é difícil, onde tem alguém que é turrão ou turrona do outro lado. As pessoas não querem pagar o preço, elas querem ser felizes. E claro que a busca pela felicidade é tão grande que as pessoas esquecem do compromisso, esquece-se de que a vida não é feita apenas de prazer, a vida é feita de sacrifício, de luta, de dor, de pagar o preço daquilo, de cumprir voto, de se sacrificar por alguém. E as pessoas não querem se sacrificar. Então, quando começa a ficar difícil um relacionamento, as pessoas resolvem quebrar um relacionamento, quebrar um juramento, resolve tirar da sua vida um peso, imaginando que vai entrar num outro relacionamento sem dor e sem peso. E é impossível encarar um novo relacionamento sem dor e sem peso. Vai ter mais dor, mais peso, porém a pessoa agora, pelo fato de já ter aprendido uma certa, digamos, bagagem, ele começa a aprender a tolerância. Mas no primeiro ele não teve nenhuma tolerância, porque se tivesse, ele manteria o primeiro casamento e teria menos problema do que vai ter com o segundo casamento. Todo segundo casamento normalmente tem mais problema, mas algumas pessoas começam a suportar melhor pelo fato de ter passado pela dor da primeira e agora faz tudo para não ter um segundo divórcio e um terceiro divórcio. Eita, você que está em casa acompanhando, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da HIT, o pastor Domingos do Carmo, falando a respeito da educação dos filhos. Pastor, e essa pessoa que ela tem dificuldade de falar sobre sexualidade com a filha ou até com o filho, o que essa pessoa tem que fazer? É de suma importância falar de sexualidade com o filho? Não é de suma importância? Essa pessoa, o que ela tem que fazer? Bom, se falando de sexualidade, em conversar sobre sexualidade, o problema maior é o diálogo, o problema maior é o relacionamento, é a comunicação. E normalmente a comunicação... É isso que está faltando com muitos pais, hein, pastor? A comunicação não é clara, normalmente não é clara. São raras as famílias que têm uma comunicação clara com seus filhos, com o seu cônjuge. Então a comunicação muitas vezes ele é apenas superficial. Bom dia, boa tarde, o que vai comer, não vai comer, você foi para a escola, não foi para a escola, fez a tarefa, não fez a tarefa. Mas é difícil os pais que dedicam pelo menos uma hora exclusivamente, uma hora por dia, exclusivamente para ouvir o filho, ouvir a filha e poder falar claramente e abertamente sobre os problemas que os filhos estão passando. E se não houver isso, não haverá interação, integração, comunicação, não haverá a forma em que os filhos se sintam amados, aceitos, quistos. E os filhos não conseguem, por exemplo, entender como é que pode ter um pai e uma mãe que não os ama. Porque a não presença, a não comunicação, o não diálogo significa não ter amor. E essas crianças sentem-se longe do amor, como se elas não fossem amadas. E por aí elas começam a ter essa rejeição, essa dificuldade, e elas não querem comunicação pelo fato de que elas, no caso, elas devolveriam a comunicação, elas apenas reportariam a comunicação, mas isso teria que ser uma iniciativa dos pais, e que a maioria das vezes não acontece mesmo. E o que o senhor tem para dizer para essa mãe que está dizendo, pastora, mas tá, eu tento me abrir, eu tento falar com meu filho, mas ela não se abre comigo. Os filhos que têm dificuldade de se abrir com os pais. A maioria dos pais enfrentam realmente essas dificuldades. E tudo isso porque também ele foi gerado, cresceu num ambiente em que os seus pais não tinham essa abertura. Porque se tivesse, ele reproduziria o processo. Nós somos reprodutores de processos. E os processos que nós passamos, nós transmitimos para os nossos filhos. E mesmo que dizemos assim, olha, eu vou ser diferente. Quando menos assusta, ele está vivendo e fazendo a mesma coisa que recebeu dos seus pais. E eu sou um reprodutor de processo. E eu me lembro que quando eu casei, disse, eu vou ser diferente, não vou ser da mesma forma como meu pai tratava os seus filhos e a sua esposa, no caso a minha mãe, e eu vou ser diferente. Mas quando passar do tempo, eu entendi que eu estava reproduzindo o processo do meu pai. E eu não conseguia sair dessa situação. Enquanto não fui atrás de fazer curso, treinamento e aprender com outros pais que eram excelentes pais e com escritores, vários escritores, li algumas dezenas de livros sobre relacionamento conjugal, relacionamento familiar, sobre educação de filho. E lendo esses livros eu comecei a mudar a minha vida em como educar o meu filho. E eu entendi que a educação não dependia do que eu falava para eles, ou do que eu falasse, não dependia de quanto eu quisesse ensinar e de quanta diretriz eu quisesse dar, ou de que conselho eu queria dar para os meus filhos. A educação dependia
e dependeu, digamos assim, de como eu interagi com eles, que foi principalmente ouvindo. Mas a importância de ouvir, é isso. Como é que eu poderia ouvir meu filho se ele não queria falar? Então, eu comecei a atitude de falar para ele ouvir. Ou seja, como é que eu comecei? Eu poderia aqui contar rapidamente uma parte da história de como mudou a minha vida. Eu tinha séria dificuldade de comunicação, como muitas pessoas têm também. E eu gostaria de ter uma comunicação melhor com meu filho. E ele, na verdade, buscava essa comunicação. Mas eu não entendia, porque eu era cego, surdo e mudo com respeito à comunicação. E até que um dia, de tanto rejeitar a comunicação com ele, ele reclamou para a mãe dizendo, olha, meu pai não quer me ouvir. E ela disse, olha, você precisa ouvir o seu filho porque ele quer falar com você e você não quer ouvir. Então eu parei para ouvir, como algumas vezes eu parava para ouvir, e quando chegava a um certo limite da conversa eu dizia, não, isso não vai acontecer, não será assim e tal. E ele começou a ter essa dificuldade de não conseguir mais falar. Mas nesse dia eu parei para ouvir. E ele contou novamente toda a história que havia contado da primeira vez, da segunda vez. E quando terminou a história, eu ia dizer para ele assim, não, mas eu já disse que não. Então ele disse, contei toda essa história para poder entrar nesta história e dizer para o senhor assim, assim, assim. Então eu entendi aquele dia que eu precisava escutar por inteiro. E então eu comecei então a fazer uma mudança na minha vida em parar para ouvir. E comecei a buscar isso com ele. Em parar para ouvir, em querer fazer, em querer mudar o meu estilo de vida com ele. Então eu precisava tomar iniciativa. Então eu tomei iniciativa de sentar com ele e contar toda a minha história. E comecei a contar a minha história desde que eu tinha 4 anos de idade. Contei as histórias, boas e ruins. Contei as coisas que eu fazia de engraçado, mas contei também meus pecados, minhas crises, minhas artes, eu contava tudo, sem pular nada, todos os detalhes da minha história, fui contando. Mais ou menos era 1 hora, 2 horas por semana que eu sentava para poder contar a minha história. Fui contando a minha história. Quando eu terminei, até os 18 anos, eu me lembro que ele então retornou à vida cristã, ele então retornou ao contato familiar que nós havíamos perdido. E mesmo ele morando dentro de casa, comendo, almoçando com a gente, mas havia perdido essa integração, essa interação familiar. Então ele retornou e no outro dia ele já me procurou e disse, pai, a partir de hoje eu quero conversar. Então ele começou a abrir o coração. E até hoje é assim, pelo menos uma vez por semana, 1 a 2 horas de conversa ele tem para ele abrir o coração e falar do que sente, o que pensa, o que tem intenção, até os pensamentos ruins que vêm na cabeça dele. Quando vem, ele fala tudo isso mesmo antes de acontecer. E não importa o tipo de crise que ele esteja passando, ele é inteiramente franco em abrir o coração comigo a partir dessa iniciativa que eu tive de falar dos meus problemas. Acontece que a maioria dos pais não tem coragem de falar dos seus medos, dos seus pecados para os seus filhos. Esconde isso e pensa que se falar vai dar problema. Na verdade, ele vai consertar e organizar a vida trazendo os filhos de volta para si. Entendi. Pastor, e o que é ser pai? Pai é ser pai ou pai é ser amigo também do filho? Pai, entendo que precisa ser pai em questão de ser amigo, em questão de ser provedor, em questão de ser um orientador, em questão de ser alguém que realmente interage com o filho e que não apenas tem o filho apenas para poder dar conselho. Porque muitos pais pensam que precisa de filhos para dar conselho. Na verdade, você precisa de filho para ouvi-los. E os filhos, muitas vezes, não querem um conselho. A maioria das vezes, ele só quer alguém que os escute, que alguém que interaja, alguém que realmente ele possa confiar. E muitos filhos não confiam na família, porque tudo que fala é rechaçado por isso. Tudo que fala recebe rejeição por isso. E por isso que os filhos acabam falando com os amigos, não falam com os pais, porque os pais não param para ouvir. E muitas vezes não sabem ouvir os filhos sem reprimir, sem questionar, sem brigar e sem dizer para eles que eles estão errados. E na verdade, simplesmente eles queriam falar as coisas e você poder dizer, meu filho, não importa o que aconteceu, não importa o que vai fazer, não importa o que acontecer, eu estou com você para o que deve é. Ainda que ele tenha feito alguma coisa de errado, você não vai dizer que está certo, que está errado. Mas não vai tirar ele fora de casa porque cometeu um erro, como se nós não tivéssemos cometido nenhum erro na história da nossa vida. E na verdade nós sempre erramos
E nós mesmos nos toleramos e queremos que as pessoas nos tolerem e muitas vezes não queremos tolerar e interagir com os nossos filhos quando eles erram. Pastor, é importante, porque a Bíblia relata que nós temos que ensinar o filho no caminho que se deve andar. Às vezes, surra, vara, adianta alguma coisa, vai educar o filho ou um diálogo resolve? Bom, a Bíblia está repleta de ensinos sobre educação de filhos. Inclusive, Provérbios diz assim, corrija o teu filho enquanto há esperança, porque no futuro ele vai dar alegria a você e a sua mãe. A Bíblia também diz, não retire a vara do teu filho, porque mesmo ele apanhando, ele não vai morrer por isso. O outro texto diz... educa o teu filho, ensina o teu filho no caminho que deve andar, até quando ficar velho não vai esquecer-se dele. Então, não tem nada de errado em educar conforme o contexto bíblico de usar a vara. Eu, por exemplo, entendo que não tem necessidade disso. Meus filhos apanharam muito pouco, e eu não tinha ainda o entendimento de que não necessitava de apanhar. Hoje eu entendo, porque é assim que eu agi com eles a partir desse momento, em parar para ouvir. Toda criança, quando ela é ouvida, a partir desse momento que ela é ouvida, quando você fala, ele te ouve. Mas quando a criança não é ouvida, ainda que você fale, ele não vai te ouvir. É uma questão de retorno. Então ela vai dar retorno, mas ela vai dar retorno na medida que ela também recebe. Então eu entendo hoje de que, se você parar educadamente, em pé de igualdade, sentar, falar com o seu filho, olhando nos olhos e dizer, explica toda a história, com perfeito amor. Porque muitas vezes os pais falam dando ordem, levantando a voz, gritando, exigindo, cobrando. E na verdade, esses comportamentos é um comportamento destrutivo. Não vai ajudar em nada os filhos. É preciso falar amorosamente, dizendo para eles, meu filho, funciona assim. Pode me ouvir agora? Está me ouvindo? Eu te ouvindo. Então, ótimo. E começa um diálogo a partir desse momento, sem uma expressão de que eu estou zangado. Nesse momento não deveria nem conversar, deveria acalmar, contar até 10, respirar fundo, tomar água, se alegrar novamente, ler algo que fosse importante e voltar lá para conversar. Mas se o filho é respondão demais? É aí que nós ganhamos. Nenhum pai vai conseguir ganhar o filho gritando com isso. Porque se ele já é respondão, porque já é um retorno de agressão verbal ou física que recebeu dos próprios pais. Então, esse respondão já é um estilo que ele recebeu, ele simplesmente... Nós somos feitos de estímulo, nós respondemos, nós sempre respondemos. Então, quando os pais vão trazendo isso para os filhos, eles vão criando rancor, raiva, ressentimento, e quando eles começam a responder, é porque já estão chateados com uma história de serem cobrados. Ah, sim. Então você que tem um filho aí dizendo, pastor, o filho que eu tenho aqui é um filho um pouco rebelde, ele começou a andar com más companhias, o que fazer? E essa pessoa, pastora, que está se perguntando em casa, pastor, os meus filhos, ou o meu filho e a minha filha começou a andar com más companhias, o que fazer? Olha, essa questão de má companhia... Bom, tem que impedir, trancar o filho dentro de casa, não aceitar? Como eu tenho 2 filhos que hoje já são casados e passaram por tudo isso, então eu tenho uma experiência. Isso além de ter lido algumas histórias de educação de filho, alguns ensinos sobre educação de filho. Mas o que eu entendi de que essas crianças, todas as crianças, elas querem um certo conforto. Elas buscam isso. Elas buscam felicidade e conforto como nós buscamos também. E elas não encontram isso nos pais. E é por isso que elas buscam os amigos. E os pais não param para ouvir os seus filhos e os amigos param para ouvir. Os pais não estão ali para incentivar e dizer, não importa o que você fez, eu estou com você para o que der e vier. E os amigos fazem isso. E muitas vezes os amigos, têm outros amigos que são um mau elemento, digamos assim, são pessoas complicadas, que já também estão nessa mesma situação, criados sem pais ou com pais ausentes, elas têm sérias crises. E aí o seu filho está ali com eles e lá eles se sentem amados, se sentem aceitos e o que eles falam também são engraçados. E às vezes o filho até chega a falar que o pai é careta demais. Ah, meu pai, minha mãe é careta demais, ela não gosta desse tipo de assunto.
Então, como estou dizendo, o que eles falam lá para os seus pais não é engraçado, para os amigos é engraçado. Então, os pais rejeitam e condena o vocabulário e o estilo de vida que eles têm. Então, eles apresentam esse estilo de vida para os amigos, porque eles entendem que lá eles são aceitos. Todo mundo precisa ser aceito. Tem algumas coisas importantes. Nós precisamos nos sentirmos amados, ser aceitos, termos um conforto, se sentir seguro. E quando essas coisas não acontecem, elas buscam segurança, elas buscam conforto. E vão buscar em outras pessoas, com certeza, porque os pais não lhes dão isso. Os pais dão o quê? É assim e acabou. Se você fizer, eu te bato. Essa coisa é complicada demais, porque os filhos não entendem isso. Eles querem conforto. E é claro que você pode dar conforto junto com a correção, porque a correção não é briga, não é pancada, não é nada disso. Correção, assim, a partir do momento que você traz para perto, do seu lado, e faz disso uma parceria de vida. E os filhos não são parceiros dos pais, a maioria das vezes. Por isso que eles vivem assim. Na verdade, muitos deles não têm pais. Porque os pais são aqueles que chegam em casa, dão até comida, chegam e saem, mas não sentam, não jogam futebol, não brincam de boneca, não sentam com os filhos, não correm, não abraçam, não sorriem com eles, não interagem com eles. E eles precisam disso. E quando eles não têm, eles simplesmente se sentem rejeitados pelos pais que têm, desconfortável. Não estou no lugar que eu gostaria de estar. Com os meus amigos é diferente. Lá eu me sinto amado, quando eu falo, eles me aceitam. Aqui, tudo que eu falo está errado, que meu pai e minha mãe não aceitam o que eu falo. E essa dor vai aumentando até que quando eles pegam uma certa idade, eles realmente saem de casa. Eles podem não sair fisicamente, mas emocionalmente, eles saem de casa. E eles têm uma outra vida. Ele vive o tempo todo lá fora. E mesmo quando entra dentro de casa, está comendo, a mente está lá fora. E eu vou, qualquer hora que eu vou sair, vou estar com meus amigos, porque lá eu me sinto amado. Aqui não. Aqui é lugar só de comer e beber e ouvir o que eles querem dizer para não entrar em briga, pegar o que eu preciso para desfrutar lá fora. A maioria pensam assim, vivem assim, porque dentro de casa não tem o conforto que precisava. Ótimo. Você que está em casa acompanhando a programação, quer deixar sua pergunta, pode ficar à vontade. 9937-5701, número da sua participação via WhatsApp ou SMS. Você também quer deixar sua pergunta no telefone fixo 3321-7313, 3321-7024, é o número da sua participação. Não deixe de participar conosco, porque a sua participação é de suma importância pra gente. Pastor, eu quero deixar minha perguntinha ali, eu quero fazer a pergunta. Você que diz, pastor, o povo não atende o telefone da igreja, o que acontece? Vai atender sim, vai anotar sua pergunta também, tá? 3321-7024, 3321-7313. Pode ligar que a sua participação é importantíssima para nós. Quero mandar um abraço a todos os nossos internautas, nossos telespectadores que estão acompanhando a programação. Quero mandar um abraço aos amigos que estão acompanhando ali de Nobres. Daqui a pouquinho eu chego aí para uma reunião toda especial. Estarei fazendo o programa também, a Hora da Graça de Deus, juntamente com o pastor Edilson, às 18 horas, e às 19 estarei fazendo uma reunião, o dia da decisão. Você não pode perder essa reunião. Beijo a todos os amigos de Nobres, que Deus possa abençoar. Obrigado pelo carinho de todos vocês, que Deus possa abençoar todos abundantemente. Eu vou um quadro Mito ou Verdade, daqui a pouquinho eu volto com ele, pastor Domingos, e eu vou um quadro Mito ou Verdade, com ela, Anne Caroline, e daqui a pouquinho eu volto com todos vocês. Vamos lá? Já já eu retorno. Muito mais do que saúde, ter os dentes brancos pode provocar uma boa impressão, não é mesmo? Pois há os que dizem que a primeira impressão é a que fica. O primeiro sorriso, ele pode ser inesquecível, tanto na área pessoal quanto na profissional. Agora vem cá, ter os dentes brancos e gastar pouco é melhor ainda, não é mesmo? Mas você já ouviu dizer que bicarbonato de sódio clareia os dentes? Hoje nós vamos descobrir se isso é mito ou verdade. Eu estou aqui na Odontolife e eu vou conversar com a doutora Michele Ramires. E ela vai me dizer se bicarbonato de sódio clareia os dentes. Será que é mito ou verdade? Mito. O bicarbonato ele não clareia os dentes.
A ação do bicarbonato é como se fosse uma esfoliação, né? Ele é um produto abrasivo, então ele não clareia. Ele ajuda a remover as placa bacteriana, e ele ajuda a remover algumas manchas. Então dá a sensação que o dente fica mais limpo. Mas clareamento só mesmo com o gel clareador, que tem que ser feito com o dentista. Bom, já que é mito, o melhor mesmo é procurar uma ajuda profissional, não é mesmo? E eu já reservei o meu horário com a doutora Michele. A gente se vê no próximo Mito ou Verdade. Tchau! Nós temos perguntas aqui, pastor, de pessoas participantes, estamos de volta. Olha só, o pastor está dizendo assim, pastor, em Provérbios 20, 11 diz, até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Isso significa que a criança já nasce com um caráter formado? Marluce está perguntando. Bom dia, Marluce. A Bíblia diz que a criança ela já nasce ruim. No livro de Gênesis, capítulo 8, ele diz que a criança é má desde a sua infância. Todos nós nascemos com a maldade no coração. Todos nós, todo ser humano já nasce com a maldade no coração. Mas é papel dos bons pais transformar essa maldade em coisa boa. E como é que nós transformamos? Pelo nosso estilo de vida, em como educamos os nossos filhos, como trazemos eles para perto para viver dentro do perfil de bondade que nós trabalhamos para viver. Essa questão de trazer para perto, de fazer deles nossa parceria para o estilo de vida que nós temos, e então elas vão se adequando, vão se organizando e se tornando pessoas boas pelo amor que recebem de nós. Mas, na verdade, se não for isso, elas vão realmente esboçar ou deixar aparecer essa maldade com que, desde que nasce, é assim. As crianças já nascem ruim, nós nascemos ruim. Temos outra pergunta aqui. É errado ir ao Rock in Rio com os filhos? Bom, se os filhos já estão longe e você está no momento de conquistar, de trazer de volta, compensa ir com eles em alguns lugares em que eles queiram ir, como uma forma de dizer, eu vou com você e eu estou com você, até que ele entenda que realmente você o ama de verdade, e a partir do momento que ele entendeu isso, ele já não vai buscar outros prazeres, porque o prazer maior dos filhos é estar com os pais. Isso não acontece quando eles não se sentem amados dentro de casa. Então não é questão que os filhos têm que buscar isso, eles têm que ir atrás. Quem tem que entender isso e precisa entender isso são os pais, porque para uma criança entender os pais é muito difícil, mas os pais precisam entender as crianças, porque os pais já foram criança e as crianças nunca foram pais. Então é mais fácil você entender o contexto da criança e trazer para perto do que entender que a criança vai ter uma percepção de alguém adulto e poder trazer os pais para ele. É muito difícil isso acontecer. Quem tem que tomar a iniciativa de restaurar e consertar a casa, os filhos e organizar tudo, somos nós, os pais. Mas um problema sério que eu vejo que poderia ser melhor é que muitos pais não param para interagir com outros pais e não buscam crescimento. A vaidade, o orgulho, a soberba, imaginam que já sabem tudo e muitas vezes perdem a oportunidade de participar de um seminário, de uma palestra, de um treinamento, de um curso, de uma conferência sobre família, sobre paternidade, sobre educação de filho, ou ler livros e pegar experiência com outras pessoas que já passaram por lutas, que já cresceram e que podem nos dar excelentes conselhos em como cuidar dos nossos filhos. Mas muitas pessoas negligenciam o aprender e é por isso que sofrem muito, porque não querem crescer, não querem aprender. É trabalhoso ler. Tudo bem que seja trabalhoso ler, mas é necessário ler, é necessário estudar, é necessário buscar conhecimento. Se nós não buscarmos conhecimento, vamos continuar nos degradando ou definhando, porque a vida não para, ela vai crescendo. Quando você para de ler, você não permanece parado, você regride.
porque os outros continuam crescendo. Então você não pode parar de ler, de estudar ou de buscar conhecimento em como melhorar. Interaja com outros pais que já passaram por dificuldade e você vai crescer com certeza. Tira a vaidade e orgulho do coração e seja humilde para pedir conselho. É que as pessoas não gostam de pedir conselho. Mas pode ou não pode ir, pastor? No Rock in Rio. E aí? É o que eu disse. Você pode ir em qualquer lugar se você está no processo de conquista Mas a do seu pessoa é filho. cristã. E aí? O que o senhor tem para dizer para essa pessoa? Eu não teria problema em ir no shopping, em ir no cinema, em ir no Rock in Rio, em qualquer lugar com meu filho se eu estivesse no processo de conquista. Porque, na verdade, eu fui em alguns lugares com ele quando estava no processo de conquista. E então, poucos dias depois, ele não quis mais ir em lugar nenhum, porque não tinha necessidade de ir. Tudo que ele queria a presença de um pai. E ele entendeu que tinha um pai para qualquer momento. Então ele parou de ir em qualquer outros lugares, porque agora ele tinha quem realmente ele interessava para a vida dele, que era o pai. Entendi. Então você que está aí fazendo a sua pergunta, pode continuar fazendo a sua pergunta, que o pastor vai estar respondendo, o pastor Domingos vai estar respondendo na medida do possível para você. Daqui a pouquinho nós vamos ao intervalo comercial, mas daqui a pouquinho eu quero que o senhor responda, pastor, a pessoa que o senhor disse que não é para ter um comportamento inadequado dentro de casa. Um comportamento inteligente, os pais têm que ter um comportamento inteligente. Mas quando os pais encontram droga na mochila do filho, da mochila da filha, como essa pessoa ela tem que reagir? Mas daqui a pouco o senhor responde, eu vou ao intervalo comercial, já eu retorno com todos vocês. Livraria Manancial, um conceito em artigos cristãos, sempre recebendo os lançamentos de bíblias, livros, periódicos, Ministério da Dança e uma grande variedade de produtos para você presentear em qualquer ocasião. Livraria Manancial, o magazine do cristão. Rua Joaquim Murtinho, 319 Centro, em frente a Monbiju. Fone 3023-7733. Trânsito Livre, uma loja para quem quer se vestir bem, moda masculina e feminina. Variedade, beleza, estilo e elegância. É aqui na Trânsito Livre. Temos 5 lojas para melhor te atender. Pantanal Shopping, Shopping Três Américas, Calçadão Antônio Maria, Calçadão Ricardo Franco e 13 de junho. Esperamos por você. É isso aí, estamos de volta aqui nos estúdios da RIT com ele, pastor Domingos do Carmo, falando a respeito da educação dos filhos. Passou a pergunta que eu fiz para o senhor antes de irmos para o break. E aí, pastor, os pais como ter um comportamento, como os pais podem ter um comportamento quando os pais acham droga na bolsa do filho? Isso só aconteceu porque foi negligenciado a educação do pai e da mãe. E muitas vezes a nossa ingenuidade acaba levando a isso. Quando nós não entendemos que precisamos cuidar dos nossos filhos, que precisamos acompanhar o tempo todo, porque todos nós somos influenciáveis. Todos nós somos influenciáveis. Influenciamos e somos influenciados. Então, imaginar que nós podemos influenciar os nossos filhos a longa distância, isso não vai acontecer. Precisamos estar perto. E quando encontra a droga dentro de casa, o que fazer? Entendo que se fosse eu encontrasse,
e eu não tivesse antes a comunicação, não conseguisse agora, tivesse antes de me interagir com meu filho, e eu encontrasse drogas com ele, eu iria, talvez, não sei nem o que eu iria fazer. Mas hoje eu sei o que eu faria. Hoje eu sei, se eu encontrasse hoje, ia trazer para perto, ia abraçar, ia convidar para sair, para ficar uns dias fora, fazer uma viagem, sei lá, sair do serviço, ia ficar com ele 10, 15 dias em algum lugar em que ele pudesse ficar junto para começar uma restauração. Nada mais consegue trazer um filho de volta do que ele sentir o amor do pai e da mãe. Eles precisam disso. E muitas vezes eles não conseguem largar as drogas porque as drogas é mais saboroso do que o amor dos pais. E é por isso que as pessoas não largam. Mas se você encontra hoje, o que fazer? É preciso ter coragem de reconhecer que errou. Porque os filhos, eles não erram. Na minha concepção, o erro somos nós é que erramos, porque os filhos, eles estão descobrindo o caminho. E na verdade, essa criança que entrou nas drogas, ele estava descobrindo o caminho. E no caminho dele apareceu as drogas. E ele foi surpreendido por algo que era bom, impactante, mais do que a presença e o caminho que os pais não estavam lá. E alguém estava lá com uma droga para dar para ele. Mas se os pais estivessem lá, quando digo estar lá, não quer dizer fisicamente lá no local da escola, mas é emocionalmente presente na vida dos filhos continuamente. Quando os pais não estão presentes, outras pessoas entram. É verdade. Nós temos participação dos nossos internautas aqui. Pastora Marlúcia, ela está perguntando: pastor, como explicar a conduta errada e pecaminosa e até perversa de um adulto que nasceu em um lar cristão? É como eu já disse, muitos pais, eles vão para a igreja, mas esquecem que tem filhos, esquecem que tem uma família. E muitas vezes pode ser que estão numa igreja em que as pessoas não priorizam o contexto familiar, a educação de filhos, a restauração da própria pessoa. E mesmo que a pessoa converte e ele teve uma vida desregrada, ele precisa reestruturar a sua vida, ele precisa reorganizar a sua vida. E as pessoas acabam não reorganizando a vida, porque não tem ninguém que os ajude a reorganizar. Quando eu estou dizendo reorganizar a vida, é fazer um processo de libertação, um processo de restauração, um processo a partir da confissão. Porque muitas vezes as pessoas vêm, mas não tem ninguém que pare para ouvir essa pessoa, para que ele abra o coração e bote para fora tudo que foi armazenado dentro da sua vida. Enquanto ele não fizer isso, não vomitar, não botar para fora todas as maldições, todos os processos ruins que ele colocou dentro de si ao decorrer da vida, se ele não botar para fora, ele não vai conseguir ter uma vida saudável, ele vai sempre esbarrar naquele problema. Então vem o anseio, a necessidade, os desejos, e ele cai novamente. Por exemplo, uma pessoa que desde criança viu pornografia e tal, e ela não consegue se libertar tão cedo ou tão fácil. Falando em pornografia, esse é uma das coisas mais complicadas, é mais comum do que se possa imaginar, principalmente na vida dos homens. Não que mulher não veja, mas na vida dos homens. E a maioria dos homens são fascinados por pornografia e são poucos os que conseguem se libertar. A maioria não consegue se libertar. Então você pode ter também, pastor? Você pode ter na igreja quase a maioria dos homens envolvidos em pornografia. Cristão também? É exatamente isso que eu estou dizendo. Cristão a maioria também? dos homens estão envolvidos em pornografia. E são poucos os que se libertam totalmente. Eu falo isso com pesquisa que eu fiz e eu vi pesquisa de outros, de que a maioria dos homens que estão na igreja ainda praticam pornografia. Talvez não é aquela pessoa que seja diariamente, mas estão envolvidos naquele ciclo vicioso de cai e levanta, não consegue passar nem 3 meses sem novamente beber da pornografia. Então são mais comuns do que se possa imaginar. E se uma criança passa por isso, viu isso, ou recebe isso como unção para a sua vida, porque nós como pais, nós transferimos vida, ou vida boa ou vida ruim, nós transferimos para os nossos filhos. E é claro que se um pai tem problema com pornografia, o filho vai ter. Se um pai tem problema com droga, o filho possivelmente vai ter. Se um pai tem problema com iniquidade, os filhos vão ter, porque nós transferimos isso. E se não passar por um processo de restauração, não tiver coragem de abrir o coração e botar para fora tudo isso e receber oração para ir consolidando a vida desta pessoa, ela vai ficar 30 anos na igreja, mas 30 anos cometendo iniquidade e entre parentes como se fosse um crente. Aparece todo bonito, até prega, faz muitas coisas,
torna até líder na igreja ou pastor, mas muitas vezes a iniquidade ainda está ali de uma forma forte porque a pessoa não teve coragem de abrir o coração. Ou seja, não encontrou ninguém confiável. Ou seja, não buscou confiança em alguém. Não conseguiu sair da Ótimo, o iniquidade. senhor disse que a negligência vem dos pais quando os filhos eles têm uma conduta errada. E nós temos um telespectador que está falando assim: bom dia, pastor. O filho pródigo tinha tudo em casa, um pai presente, mesmo assim foi embora de casa. Nesse caso, o pai foi negligente, o pai que errou e o pai não foi atrás dele, foi ele que voltou. O que dizer nesse caso? Bom, falando dos filhos pródigos, a gente pode encontrar outros contextos bíblicos também. Como, por exemplo, o sacerdote Eli. Ele era um sacerdote, mas negligenciou totalmente a educação dos seus filhos, de tal forma que os filhos cometiam pecados que a Bíblia chama de execráveis na casa de Deus, e ele não corrigia, não fazia nada, e foi deixando isso acontecer até o ponto em que Deus, por exemplo, trouxe consequências, eliminando Eli, eliminando seus filhos por causa das iniquidades que eles cometiam e que o pai Eli negligenciou. Samuel estava presente e viu tudo isso acontecer. E sabe o que aconteceu com Samuel? Mas o que dizer do filho pródigo? O que aconteceu com Samuel? Vou chegar aí. O que aconteceu com Samuel? Samuel reproduziu o processo que viu em Eli. Também não cuidou dos filhos e Samuel era um grande profeta. Mas Deus ele não estava falando para o Eli corrigir os filhos? Não tinha uma ajuda de Deus para ele falar para o Eli para corrigir os filhos? Ele não corrigiu porque ele não quis. Exatamente. Assim como Samuel também negligenciou e não conseguiu resolver o problema dos seus filhos, e os filhos eram pecadores cruéis, difíceis de lidar. E a história do filho pródigo não é uma história real, é uma parábola que foi contado para poder ilustrar o amor de Deus em trazer de volta todos que se perdem. Quando diz a parábola do filho pródigo, não quer dizer que uma pessoa, que o pai do filho pródigo, na história ali, não venha, por exemplo, negligenciar a educação do filho. E a maioria das vezes, não dizendo que todos os filhos que recebem boa educação se restauram, alguns deles podem se perder. Mas normalmente é a nossa ausência que traz a presença de algum intruso ruim na vida dos filhos. Sim, mas essa parábola, né? Parábola significa pequenas histórias, pequenos contos que Jesus sempre ilustrava para os seus discípulos. Ok, nós sabemos que essa parábola é uma ilustração que Jesus falava para os discípulos, mas ele ilustrou isso como Deus e os filhos, Exatamente. o homem. Então, para mostrar o amor de Deus, pronto a abraçar todos os que retornarem. Então quer dizer que se eu sou rebelde, a negligência está em Deus? Bom, e alguns podem até pensar assim, mas não quer dizer que se as pessoas são rebeldes, porque a história ali não é mostrar a negligência do pai, a história ali é mostrar o amor de Deus para retornar qualquer um que já saiu de volta, porque na verdade todos se perderam. A Bíblia diz que todos se perderam, e não é porque Deus não é bom. Todos pecaram. Então, na verdade, a criança já nasce mal. Não quer dizer que Deus negligenciou. Quer dizer que todos podem voltar. Entendi. Então, você que está fazendo as suas perguntas, pode continuar fazendo. Dá tempo de você fazer a sua pergunta para o pastor. Nós temos aqui a participação do José. Marlúcia também está participando da programação. Muita gente participando. Aqui nós temos a Juliana, do bairro Vitória Régia. Também está participando da programação e está dizendo assim... aconteceu com uma tia do meu marido. Ela só trabalhava, não tinha tempo para o filho. Aí o filho achou quem tinha tempo para ele. Infelizmente, foi pessoas que usam droga e ele começou a usar. Então ele foi influenciado, é como a Bíblia relata, né? Que as más companhias, as más conversações vão corromper os bons costumes. Então, isso é verídico, como o senhor estava dizendo. E aqui aconteceu com essa mulher. Os pais foi um pai ausente, entrou a presença de uma pessoa ali que era usuário de droga e ele começou a usar. Tem muitos disso, pastor? Só atende muitos casos assim? Sim, atendi já dezenas de casos nesse nível. E é claro que a dor é muito grande, né? Porque a pessoa não tem noção de que ela vai passar o dia inteiro trabalhando fora e que os filhos estão bem. Muitas vezes deixa com o irmão mais velho, deixa com a avó, deixa com a creche, deixa com um monte de coisa, ou até mesmo diz para os irmãozinhos que já tem 10, 12 anos, cuida do seu irmão que precisa trabalhar. É realmente a dificuldade, a correria, a necessidade, a tirania do urgente e um monte de coisas que, por exemplo, faz com que essa mãe ou esse pai deixe os filhos e vão trabalhar. Uma necessidade. O que fazer num negócio desse? É como se tivesse, por exemplo, dizendo, olha, você não pode trabalhar.
E os pais não vão entender isso. Eles precisam trabalhar, precisam trazer comida. Com quem deixar as crianças? Não tem com quem deixar. Realmente é a única maneira que eles encontram é largar as crianças. E não tem ninguém para cuidar. E é claro que esses pais estão negligenciando, mas também o que fazer? A maioria deles precisa ir atrás. E como ir? Levar os filhos junto para o serviço? Depois trazer para a escola? Alguns trabalham tão longe, não tem condução, não tem carro. E como é que vai resolver esse problema? Isso é um problema, uma crise, uma dificuldade que nós temos social. E nós moramos num país em que não temos, por exemplo, creche para todo mundo, não temos uma assistência social, não temos ninguém que consiga chegar em cada casa, em cada bairro, em cada contexto e auxiliar essas famílias, dando-lhes um local em que eles possam trabalhar perto e ter atenção aos filhos. Um local em que tenha uma empresa, onde que a empresa tenha uma creche dentro da empresa, que os pais possam levar as crianças, trabalhem ali, enquanto trabalham, as crianças estão sendo cuidadas. Não pensamos em algo realmente que possa ser melhor para que essas pessoas tenham seus filhos por perto. E também, talvez eles não entendem que largando os filhos vão ser detonados pelas más companhias. E não tem ninguém por perto, e eles não receberam esse nível de educação, de ficar atento a cada detalhe, a cada fase de educação dos filhos, e acaba negligenciando, não por querer fazer isso, é por não conhecer um outro caminho mais fácil de resolver. Algumas vezes isso acontece de verdade. E os casos que nós pegamos, tentamos trabalhar por esse meio em dizer, olha, é melhor você ganhar menos e trabalhar perto da sua casa, é melhor você arrumar um jeito de ter seu filho por perto, ainda que com menos dinheiro, mas você não pode ficar longe dos seus filhos. A partir de agora, leve ele com você, sei lá, alguém sair do serviço para cuidar. É um caso muito perto da gente. Minha filha trabalhava numa empresa, ganhava bem, e de repente ela decidiu, olha, eu prefiro cuidar do meu filho e não ganhar dinheiro, mesmo que vivamos uma situação financeira ruim, ou não tão boa, mas vou cuidar do meu filho. Até hoje ela não trabalha fora, poderia trabalhar fora para ajudar a renda do marido, mas ela não trabalha fora exatamente para acompanhar todos os detalhes da vida do filho. Ela acompanha de verdade, de manhã, de tarde, de noite, leva para a escola, ajuda tarefa, ela interage com o filho, e enquanto o filho talvez não pegar 10 anos, ela não retornará para o trabalho exatamente para cuidar dessa fase. Ótimo, pastor. Agradeço a participação do senhor. Deixa eu só mandar um abraço aqui, José. A André está dizendo bom dia, estou ligada na programação. A todos que estão interagindo com a gente, os nossos internautas, que Deus possa abençoar. Agradeço a participação do senhor no nosso programa. Eu queria que o senhor deixasse as considerações finais para essa pessoa que acompanhou a programação desta segunda-feira, pastor. Ok, quero agradecer a Deus pela sua vida e desejo muito que você possa tirar algum proveito disso. E eu quero te dar um conselho. Leia livros bons que possam te ajudar na educação de filhos. Eu recomendo aqui um livro, Limite em Como Ensinar Filhos, de Thompson. Ou As 5 Linguagens do Amor, em que você possa descobrir como ajudar as pessoas, até mesmo os seus filhos. E vários outros livros importantes. Tem um livro, Criar Filhos Não é Brincadeira, você pode comprar esse título também. E que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente, e que a partir de hoje, você que foi impactado em algum momento com alguma coisa que foi falado, comece a partir de hoje a mudar a sua forma de lidar com seu filho. Eu sei que muitas vezes a dor é tão grande e você vai dizer, mas eu fui criado assim, meus pais me criaram assim, meus pais me batiam, por isso eu prestei na vida. E assim, tem muitas pessoas que dizem isso, e eu apanhei, por isso eu me dei bem. Mas não é apenas por aí. O mundo mudou, as coisas mudaram e nós precisamos mudar sempre. Nós vivemos um processo transformacional e nós precisamos mudar todos os dias até encontrarmos o caminho em que nós vamos trazer de volta e ter as pessoas que nós amamos por perto, em que nós possamos influenciar beneficamente. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Muito obrigado por ter dedicado esse tempo em nos ouvir aqui. Amém. Você que acompanha a programação, que Deus possa abençoar. E espero você amanhã. Amanhã, terça-feira, estarei recebendo aqui nos estúdios da HIT meu amigo Fábio Sena. Vai estar falando um pouquinho pra gente a respeito. Jovem cristão, está sem influência ou vai influenciar? E também vai estar trazendo para você cortesia do show da Andréia Rocha. Você não pode perder o quadro de amanhã também. Nós temos com ela Curiosidade, Seila Arruda e muita coisa boa, muita coisa bacana. Até amanhã, que Deus abençoe e um forte abraço.